Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus, amém? No nosso comentário de hoje, Romanos, capítulo 13, amém? Nós vamos ver nesse capítulo o nosso dever como membro do Estado, amém? Capítulo, do versículo 1 ao versículo 7, e nós vamos ver com relação à obediência às autoridades, amém? Do versículo 8 ao 14, o amor ao próximo, a vigilância e a pureza. Então, o apóstolo Paulo ele vem continuando, né, na aplicação da doutrina, ou seja, em meio a tudo aquilo que ele havia ensinado durante os primeiros 8 capítulos, com relação à perdição da humanidade, tanto judeus como gentios estavam perdidos, e Deus havia aberto uma porta através da fé em Jesus Cristo para a justificação e a santificação dessa pessoa que tinha entregue a sua vida a Jesus. Agora ele vem fazer com que essas pessoas, armados deste conhecimento, com esta oportunidade de viver uma nova vida, eles venham aplicar o conhecimento da justificação e da santificação. E aqui ele vem falando a respeito da importância da submissão à autoridade, a compreensão de toda a autoridade, ela é constituída por Deus. Amém? O cargo, a função, para que haja ordem, foi Deus que estabeleceu. Apesar de que, durante todo o processo da humanidade, alguns abusaram da sua função como autoridade, usurparam da sua função como autoridade e foram até contrários aos princípios de Deus, sendo Deus aquele que iria julgar essas autoridades. Amém? Então aqui o apóstolo Paulo vai dizer que toda alma, ou seja, todo ser humano, esteja submissa às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. As autoridades que há, né? Paulo não sugere que Deus aprova uma autoridade corrupta, oficiais ímpios ou uma legislação injusta. Algumas vezes, entretanto, em punição aos pecados de uma pessoa ou por outros motivos conhecidos por Deus, ele permite que os governantes mal tenham autoridade por algum tempo, como os profetas do Antigo Testamento frequentemente testemunharam. Idealmente, Deus concede autoridade para fazer boas obras. A maneira como esta autoridade é exercida será a responsabilidade de cada um a quem ela foi concedida. Então, o cargo de autoridade foi estabelecido por Deus. Agora, a forma como a autoridade vai conduzir o cargo, ela mesma será julgada. Porque um dia todos nós iremos comparecer diante de Deus para prestar conta, mediante aquilo que nós fazemos com a nossa vida. Versículo 2. Por isso que ele diz assim: por isso quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são para terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faça o bem, e terás o louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois não tais debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do castigo, mas também pela consciência. E por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Veja como Paulo estabelece aqui essa questão da autoridade. Amém? Ele diz que nós devemos, enquanto membros do Estado, sermos exemplos, fazermos o que a legislação nos manda fazer, nos orienta a fazer. Aí alguém pode perguntar, mas pastor, quando a legislação nos orienta a desobedecer ao mandamento de Deus? Aí nós temos que fazer o que Pedro e João fizeram diante do Sinédrio. Eles desobedeceram às autoridades, porém com um espírito de submissão. Ele disse, olha, irmão, julgai entre vós se é mais lícito obedecer aos homens ou a Deus. E aqueles legisladores sabiam que era mais lícito obedecer a Deus. Então, eu não posso
por causa de uma lei, desobedecer ao mandamento de Deus. Mas eu tenho que separar a diferença entre submissão e obediência. Submissão é uma atitude interior do coração, é uma atitude interior da consciência. Obediência é uma prática. Então, eu posso desobedecer sendo submisso. Amém? E eu posso também obedecer sendo submisso. Paulo está tratando aqui com relação à submissão. Por isso que ele diz assim, versículo 5: portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo medo do castigo, mas também por uma questão de consciência. Amém? A consciência é a voz do nosso espírito humano. Ela dá testemunho, né? João diz: amados, se o nosso coração não nos acusar, nós temos confiança diante de Deus. E esse coração é essa consciência. Amém? Que não nos acusa, que nos dá aquela paz, aquela certeza de que nós estamos trilhando o caminho certo. Então, Paulo diz: por causa disso, dai a cada um a quem deveis. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Então, é importante, enquanto membro do Estado, nós seguirmos a lei, sermos cidadãos cumpridores dos nossos deveres. Amém? Ele vai continuar aqui no versículo 8 e diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros, cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Presta atenção no versículo 10, ele diz: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E digo isto, conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais perto de nós agora do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e nos vistamos das armas da luz. Amém? Paulo diz que isso é uma atitude do cristão. É o cristão quem tem que rejeitar as obras das trevas. Amém? Nós vemos a tentação, ela vem, mas ela não precisa permanecer. Ela não precisa nos dominar. Amém? Nós é quem temos que, pelo Espírito, mortificar os feitos do corpo, dizer não à tentação e sermos obedientes à verdade. Amém? Ele diz: e vistamos das armas da luz. O fruto do Espírito, o amor. Amém? E o amor vai ter características, né? Bondade, fidelidade, mansidão, benignidade, domínio próprio. Amém? E Paulo diz: contra estas coisas não há lei. Então, se você faz o bem, a autoridade, ela vai sempre estar do seu lado, ela vai sempre trazer o louvor, né? Ou seja, se você para numa blitz e está documentalmente correto, é só entregar o documento ao policial, ele vai fazer a análise, vai devolver o documento e vai desejar para você uma boa viagem. Então, ao invés de você ter a repressão ou a multa, né, você vai ter a concordância e vai ter o apoio e o desejo da autoridade de que você tenha uma boa viagem. Então, no versículo 13, ele diz assim: andemos honestamente. Irmãos, isso é um dever do cristão, amém? Honestidade não é virtude não, viu? Honestidade é obrigação. Então, é muito importante nós desenvolvermos no mundo de desonestos um espírito de honestidade, amém? Pagar os nossos impostos, pagar os nossos tributos, amém? Pagar a quem nós devemos alguma coisa. E o correto é não dever a ninguém, irmãos, amém? Eu sei que isso é impossível muitas vezes, amém? Mas nós precisamos nos guardar. Então, cuidado como você administra suas finanças. Só ande num padrão que você tem condição de manter. Deus vai te abençoar, amado. Deus vai fazer com que a cada dia você possa melhorar o seu padrão de vida. Portanto, seja fiel, amém? Portanto, cumpra, enquanto cidadão do Estado, com as suas obrigações e com os seus deveres. Então, ele diz: andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas, mas revestivos do Senhor Jesus, e não tenhais cuidado da carne em suas paixões violentas ou em suas concupiscências, seus desejos violentos. Amém? Se revista de Jesus Cristo.
Não fique querendo vencer a carne na sua própria força. Não, se vista de Cristo, ande em amor, seja guiado pelo Espírito e você vai ver que a força da carne, ela vai ser cada vez mais diminuída em sua vida. Amém? Então, Deus abençoe. Esse é o nosso comentário de hoje. Desejo a você um excelente dia e um bom trabalho. Até amanhã.